Vamos abrir o Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas, capítulo 13. Fala sobre o reino de Abias, terceiro filho de Davi, que está no reino, bisneto de Davi, Abias. É esse capítulo 13, segundo livro das Crônicas. Lerei os ímpares, os irmãos, os pares. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Também Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal? Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos. Fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem, indeciso, não lhe pôde resistir. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes como a gente de outras terras? Qualquer que venha consagrar-se como um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote, daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem a cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizesse uma volta e desse contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e emboscada por trás deles. Então clamaram o Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos.
Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão, lhe tomou cidades, Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos mais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse, estão escritos no livro da história do profeta Ido. Oremos. Nosso Deus, tenha misericórdia dos homens que estão ouvindo a explicação da Tua palavra. Ó Deus, nos guia toda a verdade pelo Espírito Santo, tanto para a igreja quanto para o pecador não regenerado. Que seja revelada a Tua vontade, a Tua palavra, que possamos crer, ó Deus, e nos submeter a ela. No nome do Senhor Jesus. Amém. Abias, terceiro filho de Davi, significa o meu pai é Javé, o meu pai é o Senhor, o meu pai é Deus. Esse é o significado do nome de Abias. Abias, um filho de Deus. É verdade que no livro dos reis, quando se registra sobre ele, diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme seu pai, Roboão. De fato, Abias, ele teve oscilação na fé. Uma hora ele não estava servindo a Deus, mas outra hora estava servindo. E o livro 2 Crônicas registra esse ponto positivo dele. É interessante que não diz a idade dele quando ele começou a reinar como os outros. Só diz o tempo curtíssimo que ele reinou, 3 anos. Apesar de 3 anos, o livro das Crônicas registra o lado positivo de um filho de Deus, do qual nós precisamos aqui observar. Abias, um filho de Deus. E como um filho de Deus, nós precisamos observar isso, que o filho de Deus está em um mundo que está em guerra contra ele. Observe que quem vai fazer guerra contra ele é Jeroboão. Jeroboão é o rei do norte, tem 10 tribos que Deus deu a ele, mas ele não está contente só com 10 tribos, ele quer tudo para si. Então ele está vindo em guerra contra Abias para destroná-lo do trono, para tirar ele do poder e aí ele congregar, Jeroboão, todo o Israel. Observe então que ele está sofrendo um ataque. Vejam que Jeroboão vem com 800 mil homens, é muita gente, e Abias só tem 400 mil. Então, a primeira coisa que um filho de Deus precisa entender, que esse mundo está em guerra contra ele, está pelejando contra ele. O mundo nos agride, nos ofende por causa do que nós cremos e por causa de quem nós seguimos. Lembre que o texto foi lido, Jeroboão não aceitou mais adorar a Deus. Ele fez 2 templos em extremidades distantes do seu reino, colocou ídolos e escolheu novo sacerdote para ministrar no lugar do sacerdote do Senhor. Então, a primeira guerra que Jeroboão colocou contra o reino de Deus foi justamente colocar outros ídolos, outras propostas de adoração. E agora nós precisamos entender isso, que o mundo não gosta de nós por causa do que cremos e por causa do que fazemos. Lembrando a história de Esther, que diz assim: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino,
um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, aniversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também este povo, para fazer deles o que melhor lhe for de agrado. Foi essa a justificativa. Eles não concordam com nossa maneira de pensar. A crença deles são diferentes, o comportamento deles é diferente. Vamos fazer o quê? Eliminá-los completamente. E é isso que Jeroboão está vindo aqui para eliminar Abias. Segundo, as armas de guerra do mundo contra o cristão são múltiplas, tanto em relação a crenças e comportamentos contrários ao ensino da palavra de Deus. Então, como é que ele faz guerra contra nós? É criando vários tipos de religião. Aí a pessoa, qual é o caminho que leva a Deus, se tem tanta religião? Várias propostas de comportamento. E o Paulo observou isso na cidade de Atenas, dizendo: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque quando passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então havia essa multiplicidade de crenças ali em Atenas. E o mundo usa essa proposta para tentar nos trazer de volta. Eles cometerão, irmãos, crime de guerra contra nós, porque até na guerra há uma lei que deve ser obedecida, princípios que devem ser obedecidos. Eles farão qualquer coisa para que a gente possa abandonar a fé ou então nos matar. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer perante a presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas com o que for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. O filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, essa guerra que está acontecendo aqui com o Filho de Deus, acontece com todos aqueles que são de Deus. Segundo lugar, diz o versículo 4 a 5. Pôs-se Abias em pé, no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, disse: ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e seus filhos, por uma aliança de sal? Então, quem está na guerra precisa ter essa visão de Abias. Um filho de Deus deve ter consciência de que Deus fez uma aliança eterna conosco. Nós estamos em aliança com o Senhor, ainda que o mundo inteiro venha pelejar contra nós. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, né? Louvado seja Deus. Nós precisamos, como Abias, entender que não é possível tirá-lo do trono, porque Deus fez uma aliança eterna com Davi e não pode revogar. Nós, em Cristo, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos como Abias no trono.
Nós estamos com Jesus assentado no trono e o diabo não pode nos tirar desta posição, porque foi Deus que nos colocou em Cristo Jesus. O cristão, nessa posição, julgará o mundo e os anjos. Diz a palavra: aventuram-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? A nossa posição é tão gloriosa que teremos esse privilégio de julgar o mundo, de julgar os anjos com Cristo Jesus. O cristão não pode ser removido da posição que Deus o colocou, como Abias, pois está escrito: lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Quando Abias veio aquele exército, disse: olha, vocês não podem nos destruir. Deus está do nosso lado. Vocês não têm como nos destruir. O cristão tem a seu lado o Deus onipotente. Por isso, em algumas passagens bíblicas, o salmista, por exemplo, 27, diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus alçarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçam e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Nós precisamos nos apossar dessa graça que Abias se apossou na hora dessa batalha. Deus está do meu lado. Ele é minha vitória. Terceira lição que um filho de Deus deve aprender aqui está no versículo 6 e 7. Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, indeciso, não lhe pôde resistir. Ele lembra que Deus fez aliança, mas mesmo Deus tendo feito aliança, Jeroboão aproveitou-se, e aqui ele está falando do ponto de vista da terra, porque Deus disse: eu vou tirar o reino de Davi. Mas do ponto de vista terreno, a divisão ocorreu por dois motivos. O primeiro motivo é que Jeroboão, sendo mais astuto, mais experiente, mais velho, conseguiu pegar as 10 tribos na conversa. E Roboão, o pai de Abias, perde o reino por causa da sua inexperiência, porque ele não aceita o conselho dos anciãos e vai aceitar o conselho dos jovens. E aí a gente aprende aqui: um filho de Deus pode não usufruir plenamente do status dado por Deus devido à sua inexperiência. Nós somos filhos de Deus, mas o inimigo pode ter vantagem sobre nós porque nós não sabemos o que somos em Cristo Jesus. E ele levantou essa questão: olha, vocês tiveram vitória contra o meu pai, porque o meu pai foi inexperiente, não era profundo conhecedor da palavra de Deus. Lembremos então que na luta do crente com o mundo, o crente neófito, novo, está sujeito a não gozar intensamente da graça de Deus. Ele anda muito agitado, muito preocupado, porque ele não sabe quem ele é, em que posição. Vocês lembram, quando criança, quem tem irmão mais velho, se alguém diz que ia pegar você, aí você diz: eu vou chamar meu irmão. Vou chamar meu irmão, você vai ver, vou chamar meu irmão. Nós temos um irmão maior, que é o Senhor Jesus. Mas quando a gente não sabe, fica com medo das ameaças, né? O jovem Samuel, por exemplo, ele era inexperiente, estava no templo, e Deus apareceu a ele e falou com ele: Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi para Eli. Eis-me aqui. Aí ele disse: não te chamei. Isso aconteceu 3 vezes, e
Aí ali percebeu, é Deus que está chamando o menino. E diz a palavra de Deus que ainda Samuel não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, a inexperiência faz com que a gente não entenda o que Deus está falando com a gente. O crente acomodado, agora não é o novo, mas o crente velho acomodado, não sabe o que é em Cristo devido à ausência do exame acurado das Escrituras. A gente geralmente está perdendo a luta, as batalhas, porque não sabemos quem nós somos. E agora não é por falta de tempo na igreja, é porque não examinais as Escrituras. Se você examinar, você vai ver como é maravilhoso. Hebreus, dizendo, aqueles irmãos, diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, fazendo o contraste agora da mensagem. Quer dizer, a pessoa precisa crescer, amadurecer, comer a comida mais forte, né? Não é só ficar na classe de juniores, mas crescer. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que praticam, que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O crente desarmado não consegue usufruir da graça de Cristo por causa da investida dos seus adversários. Veja que Abias, ele vai para a guerra e vai com homens valentes, fortes. Irmãos, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Estais, pois, firme, cingindo com a verdade, vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você vem aqui, estou de boa, fica de boa, vai. Aqui não é acampamento, aqui é guerra. O inimigo está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é preciso estar preparado. Um filho de Deus guarda os mandamentos do Senhor. Observe, aí Abias continua. Agora, 8. Agora, pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos do filho de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes como a gente de outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se como um novilho, 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, o contraste de Judá, porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem os holocaustos e queimam incensos aromáticos, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós os deixastes. Então, quem está na guerra precisa estar nessa condição aqui, obedecendo a quem? A Deus. Deus será por nós se nós estamos com Ele. Se nós nos afastarmos dEle, Ele também se afasta de nós. E essa nossa obediência, quando Ele faz o contraste da liturgia de Jeroboão e dele, que ele continua na liturgia divina, nós precisamos entender que a obediência de um filho de Deus deve ser regular.
Não deve ser uma obediência, um dia acordei de boa vontade, hoje eu vou obedecer a Deus. Não, a nossa obediência tem de ser contínua. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A obediência do Filho de Deus não é só contínua, mas é total. Eles obedeceram não só da parte litúrgica, mas das outras partes também que são necessárias, os 10 mandamentos, né? Quando Deus fala para Josué, então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés. Continua ainda. Fazeis segundo a tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Obediência regular, obediência total em todas as esferas da vida. Obediência é uma capacidade divina. Como é que a gente obedece a Deus? É porque Deus colocou o seu Espírito em nós. O Espírito Santo vai nos habilitar a fazer o que Deus ordena. E a obediência, apesar da gente todo esse esforço, não é perfeita nessa vida. Lembre que Abias, ele vacilou, como o pai dele também. Infelizmente, a gente vacila. Mas se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Um filho de Deus sabe que Deus está com ele nos embates da vida. Olha o que ele diz, versículo 12. Eis que Deus está conosco. Vamos ler, que é muito bonito esse versículo 12. Leamos. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Deus está conosco. Esse é maravilhoso, isso é que dá a ousadia. Mas, pastor, cadê Deus? Não estou vendo ele aqui. Ele diz, onde houver, reunido no meu nome, ali estarei. A presença dele é espiritual, não é sensorial, não é pelos sentidos que você vai notar Deus, não. Ele está presente porque ele prometeu, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Senhor é protetora, não é uma presença só de estar ali como um vaso, como um baju que está ali. Não, Deus está presente e diz o Salmo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não lhe molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. É uma presença protetora e é uma presença animadora, né? Deus está no nosso meio. E quando o rei Josafá estava na guerra contra vários exércitos, ele, tendo aquela revelação, disse a ele, não temas, porque Deus está conosco. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Vamos continuar nossa marcha. Um filho de Deus usa os meios de graça na luta da vida. Observe, mas Jeroboão, 13, ordenou aos que estavam de emboscada que fizesse uma volta e desse contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. E o que é que eles fizeram? 14. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Eles gritaram, Senhor, socorre-nos. E Deus veio ao encontro maravilhosamente.
Então, eles usaram aqui uma coisa que é muito importante na guerra, a oração. Eles oraram. Os meios de graça, quer dizer, orar, ler a Bíblia, participar da ceia, os meios de graça que servem para o crescimento espiritual são também instrumentos para confronto espiritual. Aquilo que serve para o meu fortalecimento é também uma arma. Como diz o apóstolo Paulo, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aquilo que serve para alimentar, serve também para atacar os nossos adversários. Recorrer a Deus em oração é mais eficaz que qualquer meio disponível. Vai orar, vai buscar a Deus. Deus é poderoso para nos tirar dessa situação. Como diz aqui Tiago, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Sua oração tem poder em Cristo Jesus. Deus concede graça a seu povo quando ele busca de todo o coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um filho de Deus obterá sucesso contra seus inimigos. 16. Os filhos de Israel fugiram diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel, quantos? 500.000 homens escolhidos. Eles tinham 800, morreram 500, e agora estava em número menor do que o povo de Judá. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Então, o Filho de Deus obterá sucesso. A vitória é nossa. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Ele está determinado, o Filho de Deus, a morrer pelo Evangelho. Por isso que os inimigos não conseguem nos derrotar. Porque nós estamos dispostos a perder a vida por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Apocalipse registra essa verdade. Ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, os mesmos que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós vamos prevalecer porque nós estamos dispostos a morrer pelo Evangelho. Nós vamos prevalecer porque sabemos que tem uma herança. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Devemos, então, perseverar na nossa comunhão. Essa comunhão que a gente tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo ou espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Um filho de Deus
sairá fortalecido após as batalhas da vida. Abias, porém, 21, se fortificou, tomou para si 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. Lembre que Deus nunca aprovou a bigamia, não é? É bom lembrar disso aqui. Deus tolerou a bigamia e os reis casavam com essas mulheres para fazer muitos filhos, porque se morrer um, já tem outro. Imagine se hoje já morre muita criança, né? Imagine naquele tempo que as crianças morriam, como Abias morreu cedo. Então eles faziam muitos filhos para que algum sobrevivesse e reinasse no lugar. Um filho de Deus sairá mais fortalecido após as batalhas. De que maneira? Primeiro, confiando mais em Deus. Porque quando a gente vence uma batalhazinha, aí a fé aumenta mais, né? Isso é maravilhoso. Segundo, ele vai obter um caráter mais robusto. Isso diz em Tiago, nós temos estudado. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não faltando em nada. E quem passa por essas lutas vai estar mais habilitado a aconselhar os nossos irmãos que estão enfrentando essas provas. Então, um filho de Deus, será que nós somos filhos de Deus como Abias? Como é que eu posso me tornar um filho de Deus? Diz, veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você quer caminhar com Abias, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Amém.